Olá pessoal, muito bem-vindos à aula número 3 do nosso curso de como se tornar um mago da descentralização. Se você ainda não assistiu à aula passada, que a gente falou sobre a função hash, eu aconselho você a voltar lá e assistir esse vídeo antes, porque os conceitos que a gente vai ver agora dependem daquele entendimento. Então, sem enrolação, vamos embora! Na aula passada, a gente tinha visto que a função hash era formada por esta estrutura aqui. A gente tinha um campo de dados que, conforme a gente adicionava dados, esse mecanismo que usa a função SHA-256 criptografava essa informação e transformava em uma saída, que era aí essa sequência alfanumérica aqui embaixo, certo? Voltando, se você ainda não entendeu essa parte, assista a aula número 2 antes dessa, beleza? No bloco, a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Então, só retomando a aula número 1 lá da introdução, a explicação de bloco. O bloco era um conjunto, como se fosse aquela página do livro contábil, onde todas as transações eram assinadas e ficavam registradas. Só que, dentro da blockchain, o mecanismo, a estrutura de dados que é usada para validar esse bloco e armazenar as transações seguem esta especificação que a gente vai ver agora. Muito parecido com o exemplo anterior, onde a gente convertia o campo dados e criptografava e tinha como resposta, passando pela função hash, essa representação aqui de uma sequência, né, alfanumérica, o bloco faz também essa mesma criptografia, porém com a adição de dois novos campos. O número do bloco, que esse campo, né, que está representado pela título bloco, e um valor Nance. Eu já vou explicar o que esse é Nance, mas o que você tem que entender agora é que esse hash aqui, ele é formado pela união e criptografia desses campos aqui. Então, qualquer valor que eu digitar, tanto no campo de dados, você vai ver que a função hash está mudando, quanto o Nance, você também vai ver que o hash está mudando. E por que este bloquinho aqui ficou vermelho? A gente vai chegar lá. Para a gente entender por que esse bloquinho ficou vermelho nesse exemplo, a gente tem que entender o que é a mineração, entender um pouco mais a fundo o que é aquele cálculo matemático que os mineradores precisam realizar para adicionar o bloco na blockchain. E para isso, eu deletei os valores que estavam aqui nos dados e no Nance, e você pode ver que ficou só a função hash aqui com um valor, né, aleatório, só criptografando esse campo aqui com o valor 1, né, que é o bloco de origem. Sempre vai começar com o bloco 1. Então, vamos entender o que é o fato de minerar, né? Qual que é a ação de minerar, qual que é o cálculo que os mineradores precisam fazer para que esse bloco seja validado. Então, qual que é a primeira etapa de um minerador? É agrupar conjuntos de transações, né, de transferências que estão sendo feitas, por exemplo, dentro da rede do Bitcoin, e adicionar nesse campo de dados. Então, esse é o primeiro processo que o minerador tem que fazer. Então, a gente vai entender depois, tá, mais para frente, como que ele consegue pegar essas informações quando você faz alguma transferência ou recebe algum dinheiro. Mas por hora você só tem que entender que os mineradores têm acesso a essas transações e eles podem escolher quais dessas transações eles vão adicionar nos dados. E para isso, eles cobram uma taxa de uso, né, por fazer esse processo de mineração de você que está realizando a transação. Então, com essas transações, com acesso dessas transações pelos mineradores, eles adicionam, né, esses transações nesse campo aqui. Então, ficaria alguma coisa, por exemplo, de César para João, vamos colocar assim, 100 BTC, certo? Só que ele pode adicionar um conjunto, né, de transações aqui. Mais de uma transações pode ser armazenadas aqui.
certo? Então, nesse campo de dados é onde as transações são armazenadas, os registros, né, das transações são colocadas para serem adicionadas na blockchain. Então, a gente tem esse valor do bloco, que ele é autoincrementado toda vez que o novo bloco entra na blockchain. O campo de dados, onde os mineradores escolheram quais transações vão ser armazenadas, né, vão ocorrer dentro da blockchain. Só que a gente tem esse campo Nance ainda vazio. E o que é esse campo Nance? Agora a gente vai passar, né? A gente vai falar um pouquinho do mecanismo de mineração do Bitcoin. Existem outras blockchains que têm mecanismos diferentes, tá? Para adicionar um bloco dentro da cadeia da blockchain. Mas a gente vai estar falando aqui do mais conhecido, que é o do Bitcoin. Então, quando o minerador adicionou esses valores para cá, né? Essas transações para dentro desses dados, o ato de minerar, eu vou clicar aqui no botão para você ver aqui esse quadradinho que vai ficar verde. Ele demora um tempinho e minerou. O que aconteceu aqui, né? O que mudou quando eu cliquei no botão de minerar? Ele basicamente ficou escolhendo vários números aqui para o Nance que, juntando com essas outras informações do número do bloco e dos dados, desce esse resultado aqui, sequências de números alfanumérico, que necessariamente precisa ter 4 zeros no início. E é exatamente isso. Parece um pouco estranho, mas é exatamente isso. O ato de mineração é você encontrar um valor para o Nance que, quando você unifica com essas outras informações aqui, o campo de dados e do bloco, você descobre, né, você consiga descobrir um valor com 4 zeros no início que passe por essa função hash. E é basicamente isso. Existe um pequeno detalhe que não está nesse exemplo, mas que no funcionamento real da blockchain acontece, é que existem outros parâmetros, né, outros campos aqui dentro que são usados para gerar esse hash. E um deles é a dificuldade da rede. Então a gente tem um campo, né, isso no funcionamento real da blockchain, só que a gente não vai ficar muito preso nisso, nesse entendimento inicial, tá? Mas que dificulta esse ato de encontrar essa função hash com os 4 dígitos zeros, tá certo? Então só tem a ciência que esse ato de minerar aqui não é tão rápido, né, quanto que eu mostrei aqui para você. Ele é um processo um pouco mais complicado, que existem recursos computacionais mais robustos para isso, né? E você tem que pensar também, né, que quando esses blocos estão sendo tentando ser validados, um monte de outros, né, mineradores estão competindo com você para adicionar na posição de bloco referente, né? Então, nesse caso, a gente estava no bloco 1, mas imagine que você tentasse adicionar, por exemplo, um bloco número 10, né? E tivesse que minerar. Ao mesmo tempo que você estivesse tentando minerar esse bloco número 10, outras pessoas com outras transações pode fazer esse ato na sua frente, né? Então eles podem conseguir adicionar esse bloco número 10 com outras transações que eles escolheram mais rapidamente que você, e aí você teria que trocar o número do bloco e tentar novamente, né? Então, apesar da origem de cada bloco dentro da blockchain, por exemplo, do Bitcoin, acontecer a cada 10 minutos, não sei exatamente se esse valor, precisaria dar uma olhadinha, mas eu vou corrigir aqui no vídeo depois qual que é o tempo médio para um bloco ser criado dentro do Bitcoin. Apesar disto, né, é mais complicado do que parece, porque tem essa disputa por quem vai ser o primeiro a minerar, certo? Mas, de forma geral, a estrutura do bloco é essa, e o ato de mineração também, né? Então, é descobrir qual que é o valor do Nance aqui, que, dado as transações que o minerador escolheu e o número do bloco, resulte numa função hash com 4 números zeros aqui no início,
certo? Depois a gente vai ver por que essa função aqui ela é importante, né? Porque é importante ter essa informação aqui criptografada desta forma, ok? Eu espero que você tenha entendido então como que é construído um bloco e como que é o processo de mineração desse bloco. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a blockchain de fato, né? Como que se dá esse encadeamento de blocos tão conhecidos, né? Como chain ou corrente de blocos, certo? Então, eu te aguardo na próxima aula, onde que a gente vai pegar todos esses conceitos que a gente aprendeu e, de fato, entrar nas ideias de blockchain, beleza? Te espero na próxima aula, espero que você tenha gostado e abraços!